Como eu já estava desejando, vou falar sobre Baruch Spinoza, eu vou deixar na descrição alguns links para ajudar na pesquisa. Baruch Spinoza, ele era judeu, ele estudou na escola judaica, sobre os ensinamentos de Maimônides, né, aprendeu hebraico, formou-se filósofo, dedicado na linha racionalista, aprofundou-se mais sobre liberdade religiosa e pensamentos sobre Deus e política. Por causa das suas ideias, baseado na liberdade de que é possível viver Deus, sem rituais, sem os padrões religiosos, dogmas, que são criados por homens, né, no conceito de Spinoza, acabou lhe rendendo perseguições, tanto da Igreja Católica quanto do judaísmo, que era a sua religião, que inclusive esse último excomungou para sempre do povo judeu. O maior problema de Spinoza foi que ele questionou a veracidade da Bíblia e da Torá e de qualquer outros escritos como que divinamente inspirado, ou totalmente dito por Deus. Por que ele chegou a essas questões? Né? Ele, como estudioso dos textos maçoréticos, uma pessoa experimentada, religiosa, de repente vira os pensamentos. Bom, para Spinoza, é impossível ao homem gerar algum pensamento de um nada absoluto. Tudo vem de uma referência intelectual. Então não há uma lei que não tenha surgido a partir de uma questão que já está em evidência. Daí chega o primeiro ponto, que foi bastante problemático para ele, que foi questionar os 10 mandamentos como mandamentos a serem cumpridos para Deus. Spinoza passou a acreditar que os mandamentos não eram mandamentos a serem cumpridos para Deus, mas a serem cumpridos de homens para homem, né, de ser humano para ser humano. Então eles não eram mandamentos divinos, mas mandamentos, nem mandamentos, era a natureza do homem revelada. Não matar é da natureza humana. Matar é uma desvirtuação dessa natureza. Então ele começou a dizer que Moisés, ele interpretou como se fosse ordens de Deus por causa do cenário que estava enfrentando. Mas foi uma interpretação de Moisés e não que realmente fosse ordem de Deus. E o segundo questionamento dele é que se fosse ordens para cumprir para com Deus, para um ser divino, essas ordens jamais poderiam ser cumpridas por um ser humano. Porque ordens divinas seriam atos perfeitos, teriam que ser atos perfeitos, e o ser humano não é capaz de realizar nenhum ato perfeito. Então, como ao homem é impossível pensar algo de um nada absoluto, que até a imaginação é preciso ter um real para poder imaginar a partir disso, ele conclui que não havia possibilidade de Deus ser o autor direto das Escrituras, já que teria essa interferência humana, porque a nenhum ser mortal é possível pensar qualquer coisa fora da experiência de mundo, e Deus não possui nada de mundo. Essa experiência de mundo, ela não é perfeita, ela é corruptível, ela é transgressora, ela é temporal, ela é breve, ela é racionalmente limitada por estar influenciada o tempo todo por um meio histórico e social. Então, o homem, seja lá quem ele for, é incapacitado de transmitir qualquer mensagem legitimamente sagrada, divina, porque tudo que nos vem, independente da fonte, recebe a nossa interpretação, o nosso ponto de vista, portanto, ela é transgredida. E o que é sagrado? Sagrado é algo inviolável, que não se pode questionar. Mas se a fonte já é duvidosa, então sim, a Bíblia poderia ser questionada, sim. Então, o que ele observou é que o que estava sendo chamado de sagrado, de inviolável, de inquestionável, estava, na verdade, resumindo assuntos de homens, dentro do seu próprio mundo, e as tantas disputas de poder uns sobre os outros. Então, ali na Bíblia não tem nada que possa ser considerado sagrado. Era essa questão que ele estava questionando. Ele questionava o trato dos judeus em relação a esses textos. Lembrando, ele era judeu, tá? Então, Spinoza ele passa a ver os textos maçoréticos, Talmud, a Bíblia hebraica e outros textos religiosos como os originalmente humanos, embora divino por inspiração da própria natureza, como a necessidade, as inclinações para a sobrevivência diante dos tantos desvios da humanidade do que deveria ser bom, né, do que deveria ser aceitável. Então isso ele vê como divino, o fundamento do assunto, mas não a palavra em si, né? Então esses desvios também ocasionados pela base da natureza humana, que para Spinoza é o medo e a esperança. São as duas bases que acabam gerando essas fantasias, que têm por finalidade a resistência dos próprios pensamentos diante das adversidades. Então, nada mais oportuno do que, em meio às nações estruturadas, com poderes de dominação, adotar um protetor soberano, o Deus, né, no qual nenhum homem devesse se levantar contra.
não era a existência ou inexistência de Deus, mas a apropriação do homem desse elemento misterioso, que de universal, de repente, ele torna-se um ser familiar, acessível, embora só para um grupo, à altura da interação humana, por isso manipulável, envolvido em sentimentos e emoções, interagindo a favor de uns contra outros, e isso para ele é um total absurdo, né? Que Deus, o Criador de tudo para todos, de repente se diminui e se reduz para ficar chamando a atenção de um povo e ainda por cima interessado nesses problemas políticos, né? Que era a questão dos judeus. As Escrituras era e não era a prova de Deus, porque ela reafirmava o desvio da moral pelo fato de estar sendo apossada e condicionada à vontade do homem em suas causas, apesar de ser atribuída ao valor legítimo divino e prova de que Deus existe, né, que fica nas entrelinhas, porque mesmo com toda essa guerra e desejo de subjugar um ao outro, os homens não conseguem se exterminar. Né, e isso se daria ao fato de que há, portanto, uma natureza acima de todas que está direcionando sempre para a persistência do existir, apesar do homem estar sempre buscando a destruição. Então, sobre Deus, ainda é entendido, ou seja, é raciocinado pelo homem, e por esse meio é repassado pela formalidade humana. Melhor dizendo, o homem, então, enquadra Deus no compreensível, a sua própria medida, na medida humana, correspondendo e interagindo dentro do seu tempo, para torná-lo pessoa, com personalidade, com sentimento, com emoções, com sofrimento, tudo para torná-lo manipulável e dizer assim, não, ele se incomoda com a gente, não, ele se preocupa com a gente, ele cuida da gente e tem raiva daquele. Então, tudo uma característica humana que para Spinoza não quer dizer nada sobre Deus. Então, se há uma mensagem absolutamente divina, ela está despercebida pelo homem, ela não está escrita. Mas ela consta na compreensão dos atos e fatos que está envolvendo essas escrituras, mas não na letra em si. Pois os interesses da existência universal, que é Deus, não fala a língua dos homens e não interage com as intenções humanas. Então, o que é compreensível nas escrituras? Que os homens pensaram os textos. Para escrever é preciso conectar conceitos, né, terrenos, que foram mais tarde selecionados e reunidos no propósito de proteção da identidade de um povo diante das ameaças de dominação de outros. Foi intitulado sagrado, ou seja, inviolável, para não haver questionamentos das autoridades protetoras e dizentes da capacidade intelectual superior de ensinar sobre esse livro, e dessa forma manter a ordem e as hierarquias em uma nação que estava constantemente construindo e sendo desconstruída pelas invasões, né? Então ele acreditava que Deus está no inato, e por isso é possível saber sobre Deus em qualquer lugar e situação, e não exclusivamente por esses textos. Esse inato, que ele chama de natureza de Deus, de expressão de Deus, é referente à busca de perfeição, de justiça, de correção, do querer equilibrar as coisas. Para Spinoza, ele desconstrói o Deus como pessoa, que fala a língua dos homens, compactua com guerras, e ele cita um Deus essencial, por ser a vida de tudo em tudo, para tudo, que age em seu próprio interesse universal, de causas naturais mais sublimes, do que mover-se para os quereres humanos de inventar meios de dominar uns aos outros e construir riquezas. Isso para ele Deus tem propósitos muito mais importantes. Então ele desconecta Deus dos assuntos egoístas e da manipulação e coloca em um padrão mais elevado e deixa entendido que se o homem quiser se conectar com Deus, não há outra maneira do que aprender a tratar o outro como próximo, considerar a supremacia da natureza e que tudo irá muito bem, obrigado, se o homem for extinto. O que seria a Bíblia, então? Ela seria um registro verdadeiro das experiências íntimas de personalidades que se comoveram na alma e conseguiram observar uma natureza mais pura, lutando contra as próprias crises do destino, que acarretou momentos históricos importantes, e sim, tem muito a nos inspirar e a dizer sobre a natureza humana, sobre como tratar-nos uns aos outros. E nenhum mandamento ali é mandamento para com Deus, mas sim que o homem precisa, antes do trato com Deus, aprender a lidar uns com os outros. Na próxima, talvez, eu consiga já fazer um vídeo a respeito sobre o que é a experiência religiosa de verdade.